Que a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem, uma pregação que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Nos diz assim as Escrituras Sagradas: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meus amigos, meus amados, eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem sobre oração. Oração é fundamental para a nossa vida. Existem mais de 550 versículos na Bíblia que nos falam sobre oração. E hoje, nesta mensagem, eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: aprendendo a orar com Daniel. Aprendendo a orar com Daniel. Nós podemos aprender muito com a vida de Daniel. Ele foi um dos maiores servos de Deus na história. Daniel, quando ainda era adolescente, foi transportado, foi levado cativo para a Babilônia. Ele e mais 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. E ainda jovens, eles estavam no palácio de Nabucodonosor. Diz a Bíblia que Deus abençoou Daniel em tudo. Deus honrou este seu servo, ainda adolescente. E desde cedo, Daniel, ele dedicou totalmente a sua vida a Deus. E Daniel, ele serve para nós como um exemplo de homem de oração. Por isso, nós iremos falar sobre isso nesse momento. Daniel, ele foi profeta, ele foi escritor, ele foi alto oficial do governo. E o texto sagrado diz, aqui no nosso contexto do capítulo 6, Daniel já estava idoso, já estava com mais de 80 anos de idade. E nessa circunstância, quando se inicia o governo do Império Persa, na Média e da Pérsia, o rei Dário governava aquele império. Diz a Bíblia Sagrada que tramaram contra a vida de Daniel pessoas ímpias, pessoas más, pessoas dominadas pela ambição, dominadas pela inveja, tramaram contra a vida de Daniel. E a Bíblia diz que eles enganaram o rei Dário. Eles levaram o rei Dário a promulgar uma lei que, se dentro de 30 dias, a contar daquela data, se alguém invocasse, clamasse, orasse a qualquer outro Deus, a não ser a pessoa do rei Dário, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. E a Bíblia diz aqui que quando essa lei ela foi formulada, ela foi promulgada, Daniel não sabia. Daniel foi deixado de fora, embora fosse um dos homens mais importantes naquele governo, porque a lei visava justamente incriminar, condenar, levar à morte este servo de Deus. E a Bíblia diz no versículo 10, no texto que nós lemos: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, que a lei estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meu amado, meu amigo, meu irmão, Daniel tem muito a nos ensinar sobre oração. Já estava velho, alquebrado, ossos encanecidos. Mesmo assim, ele mantinha a sua vida de oração. Agora, o que nós podemos aprender com Daniel sobre oração?
Vamos olhar para o texto bíblico. O texto tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos com Daniel que devemos orar fundamentados na palavra de Deus. Salomão, ele tinha feito um pedido a Deus vários séculos antes de Daniel, antes do profeta estar orando na sua casa em Babilônia, quando Salomão, o grande rei de Israel, foi inaugurar o templo de Deus, segundo o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículos 46 ao 53. Diz a Bíblia que Salomão, ele faz uma oração a Deus, uma oração longa. Na verdade, é a oração mais extensa registrada na Bíblia. E naquela oração, Salomão, ele pede a Deus, ele diz para Deus o seguinte: olha, Senhor, olha, meu Deus, se porventura algum dia o seu povo Israel for levado para o exílio, para o cativeiro, e lá no exílio, no cativeiro, o seu povo se arrepender, o seu povo voltar às suas orações em direção a essa cidade, em direção a este templo que hoje nós estamos dedicando ao Senhor. Olha, tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, tenha piedade do seu povo. Se no cativeiro, se no exílio, eles olharem para este lugar, orarem em direção a esta casa de oração, tenha piedade do seu povo e livra o teu povo Israel, o povo o qual o Senhor comprou, o povo que pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que ao terminar a sua oração, Deus enviou fogo do céu sobre o altar de holocaustos que Salomão havia dedicado para Deus, e estava no recinto, estava dentro do perímetro ali do templo, em sinal de que Deus estava atendendo, e Deus atenderia aquela oração que Salomão havia feito. Portanto, quando Daniel ele está orando em Babilônia, ele está orando fundamentado na palavra de Deus, ele está orando fundamentado naquilo que Deus havia aprovado. Meus amados, meus irmãos, é assim que nós devemos orar. Não adianta nós suplicarmos, não adianta nós clamarmos, implorarmos, chorarmos diante de Deus, pedindo qualquer coisa, se tal pedido não for fundamentado na palavra de Deus. Tudo que nós pedirmos, tudo que nós desejamos, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Por isso é importantíssimo, é imprescindível que nós conheçamos as Escrituras. Se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não conhecermos a palavra de Deus, como é que nós iremos orar? Como é que nós iremos pedir qualquer coisa para Deus? Deus, ele nos atende. Deus, ele concede para nós as suas bênçãos, as nossas petições, se nós fizermos isto baseados na sua palavra. Agora, o que mais nós podemos aprender com Daniel, sua oração? O texto diz que, em segundo lugar, nós aprendemos com Daniel que devemos orar com humildade. O texto diz aqui que Daniel, quando soube que a Escritura, que aquela lei estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Meus amados, o texto sagrado diz que Daniel orava de joelhos. Orar de joelhos é sinal de humildade. Daniel reconhecia a grandeza e o poderio do seu Deus, por isso ele se ajoelhava, ele se submetia, ele se dobrava diante de Deus. Sinal de humildade orar de joelhos. Existem pessoas, é lógico, que oram muitas vezes em pé, mas estão com o coração quebrado, com o coração quebrantado diante de Deus. O texto não está nos ensinando uma doutrina que devemos orar apenas de joelhos, mas neste contexto,
nós aprendemos que Daniel, ele orava com humildade. Meus amados, nós vemos esse texto aqui, o servo diante do Senhor. É a criatura se dobrando diante do Criador. Oração, meus amados, não é exigência. Oração não é determinarmos para Deus o que Ele tem que fazer. Não é uma determinação para o Senhor que é soberano. Não é uma ordem explícita para o soberano de toda a terra. Oração, meus amados, é uma petição, é uma súplica. É a criatura diante do Criador pedindo. Não é reivindicar diante de Deus os nossos direitos, porque na verdade nós não temos. Nenhum de nós tem direito diante de Deus em relação a qualquer coisa. Tudo que Deus nos concede é por sua graça, é por seu amor, é por sua bondade, não porque nós merecemos alguma coisa. Oração é petição, é exposição diante de Deus das nossas necessidades, esperando que Ele nos conceda por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Quando nós lemos o Salmo 123, nós vemos ali o salmista dizendo que assim como o servo ficava de olho nas mãos do seu Senhor para lhe oferecer, para lhe conceder alguma coisa, assim também somos nós diante de Deus. Portanto, meus amados, o texto bíblico diz também em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que Deus, Ele rejeita o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Então, nem eu, nem você, nenhum de nós, por mais consagrados que nós vivamos, por mais desejo que nós tenhamos de agradar a Deus, por mais que nós pensemos que somos justos, na verdade, o nosso Deus, Ele nos concede as suas bênçãos, é por sua graça. Por isso nós devemos orar com humildade. Nós devemos dizer para Deus: olha, Deus, por favor, por sua misericórdia, me conceda isto, me conceda aquilo outro. Eu, na verdade, não mereço, mas o Senhor pode me conceder isso se o Senhor quiser. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, e não exigindo, não fazendo como muitas pessoas que dizem: se Deus não me der, eu não vou ser mais crente, eu vou colocar Deus na parede. Que presunção, que soberba, que orgulho. Deus, meus amados, é o Senhor. Nós não somos nada diante dele. Nós precisamos sim da sua graça e da sua misericórdia. Então nós aprendemos com Daniel que devemos orar com humildade. Meus amados, em terceiro lugar, o que mais nós podemos aprender com Daniel sobre oração? Terceiro lugar, aprendemos com Daniel que devemos orar continuamente. O texto diz aqui que Daniel, ele orava 3 vezes no dia e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O texto diz que ele orava 3 vezes ao dia, como era o seu costume. Não é porque aquela lei injusta foi promulgada, não é porque a situação ficou apertada contra ele, que Daniel se dobrou diante de Deus. Não é porque aquele edito real foi promulgado que Daniel começou a clamar, invocar o nome de Deus. Não é por isso. Era costume de Daniel. Já fazia anos, já fazia décadas, desde a sua infância, Daniel buscava a presença de Deus. Ele sempre arrumava tempo para buscar a Deus, apesar dos seus inúmeros compromissos como um líder do governo ali da Pérsia. Queridos irmãos, meus amados, nós precisamos também buscar a Deus continuamente. Nós precisamos orar sem cessar, conforme diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Não há desculpas justificáveis para o crente
não buscar a Deus. Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu tenho tantos afazeres domésticos. Mas nós precisamos priorizar a presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus sempre que possível, na parte da manhã. Devemos colocar diante dele as nossas necessidades, devemos louvá-lo, devemos render graças ao nome dele, devemos adorá-lo, devemos reconhecer a sua soberania, devemos reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Hoje, há pessoas que preferem enfrentar leões do que orar. Daniel, ele preferiu buscar a presença de Deus. Ele preferiu separar, no meio das suas atividades cotidianas, um tempo, 3 períodos por dia, para buscar a face de Deus. Muitos homens na história da igreja oravam horas a fio, oravam durante horas durante o dia. E nós, meus amados, meus irmãos, quanto tempo temos dedicado para buscar a presença do Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado para falar com o nosso Deus, para ouvir a sua voz, para nos consagrarmos a Ele? Talvez você não tenha tempo para ficar 1 hora ou 2 horas, quem sabe, orando no seu quarto, com a sua porta fechada, mas você pode fazer como fazia o grande evangelista norte-americano no século XIX, Dwight Lyman Murray. Murray, ele orava durante alguns minutos e ele fazia suas atividades. Ele parava então o que estava fazendo e orava ali mais 1 minuto, 2 minutos, e ele continuava fazendo as suas atividades. Depois ele parava e orava mais 5 minutos, e assim ele ia fazendo. Ele orava durante várias vezes durante o dia. Por isso, meus amados, nós precisamos também dedicar tempo à oração. Daniel, ele orava continuamente. Agora termina por aqui as nossas lições sobre a vida de oração de Daniel? Não, meus amados. Em quarto lugar, nós aprendemos com Daniel que nós devemos orar secretamente. Devemos orar secretamente. Daniel, diz o texto sagrado, que ele orava na sua casa e no seu quarto. Era uma oração secreta particular. Era um momento a sós com Deus. Ele entrava para a sua casa, subia para o seu quarto, fechava a sua porta, e ali em secreto, e ali no momento íntimo, no momento particular, ele abria o seu coração, ele falava com Deus sobre as suas necessidades, ele invocava o nome de Deus. Agora, nós descobrimos isto, que ele orava no seu quarto, orava em secreto, porque está registrado na Bíblia. E os inimigos de Daniel, eles estavam observando. Se alguém sabia que Daniel orava em secreto, eram seus inimigos, naquele contexto, porque eles estavam escondidos, observando o profeta. Eles queriam pegar Daniel de alguma forma. E Daniel, ele abria a janela do seu quarto, que estava voltada em direção à cidade de Jerusalém. Embora Jerusalém e o templo estivessem destruídos, estava a centenas de quilômetros da cidade onde Daniel morava. Mesmo assim, o profeta se voltava, levantava sua voz a Deus em direção à santa cidade de Jerusalém. E os seus inimigos o estavam observando de algum prédio, de algum local ao redor de sua casa. Mas Daniel não era um homem de ficar se expondo publicamente, de abrir a janela do seu quarto e ficar falando em voz alta com as mãos levantadas. Muito provavelmente, Daniel, embora a janela do seu quarto estivesse no 2º andar, e ele estivesse dentro do quarto orando, ele não fazia isso para mostrar para as outras pessoas. Ele fazia isso para Deus. Era o seu momento particular com Deus. Meus irmãos, o crente ele pode orar em qualquer lugar. Nós podemos orar em qualquer lugar. Podemos orar no templo, podemos orar no monte, podemos orar na beira de uma praia, podemos orar dentro de
um coletivo público, podemos orar andando pelas ruas da cidade, podemos orar numa praça, podemos orar em qualquer lugar, mas é imprescindível, é fundamental, é muito importante a oração que nós fazemos dentro da nossa casa, no nosso quarto, quando nós oramos secretamente. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, está registrado em Mateus no capítulo 5, capítulo 6, dos versículos 5 a 8. O Senhor Jesus, Ele diz: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Billy Graham, grande evangelista norte-americano, ele costumava dizer o seguinte: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. Você já experimentou isso na sua vida? Você tem experimentado isso? Fazer a sua oração secreta todas as manhãs? Momento seu particular com Deus? Nós precisamos ter o nosso lugar secreto para nos relacionarmos com o nosso Deus, para buscarmos intimidade com o nosso Criador, para nós conversarmos com o Senhor da nossa vida. Meus amados, oração em particular é muito importante, e é isso que Daniel nos ensina. Agora, em quinto lugar, seguindo em frente, nós aprendemos com Daniel que devemos orar pedindo e agradecendo ao mesmo tempo. O texto sagrado diz aqui que 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel pedia, clamava, suplicava, tanto por si como pelo seu povo, mas ele também, ao mesmo tempo que pedia, ele agradecia, ele rendia graças, ele estava certo de que Deus estava ouvindo aquela oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu companheiro em Cristo, nós precisamos orar ao Senhor, não apenas pedindo, não apenas clamando por nossas necessidades, mas nós precisamos também, ao mesmo tempo, na nossa oração, agradecer a Deus. Há muitos motivos de nós agradecermos. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças. Ao mesmo tempo que nós devemos pedir, nós devemos agradecer. E Paulo diz assim: e Deus então guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não apenas peça ao Senhor, mas agradeça também ao mesmo tempo. Precisamos pedir e precisamos agradecer. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Deus deseja que nós peçamos. Sim, Ele nos dá essa oportunidade, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, e também no versículo 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca se encontra, e todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Portanto, meu amado irmão, vamos pedir sim, mas também vamos agradecer. Peçamos e agradeçamos ao mesmo tempo, e há muitos motivos de nós agradecermos a Deus. E meus amados, finalmente, chegando ao final desta mensagem, em sexto e último lugar, o que mais nós podemos aprender com Daniel sobre oração? Aprendemos com Daniel que oração é intimidade com o nosso Deus.
é intimidade com o nosso Deus. O texto diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. É importante prestarmos atenção no texto. Ele diz que Daniel orava ao seu Deus. É um pronome possessivo. Isso nos revela que Daniel conhecia o seu Deus. Daniel tinha intimidade com o seu Criador, com o Senhor da sua vida. Com toda certeza, Daniel ele não fazia uma oração formal no seu quarto. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não, meus amados. Daniel, ele fazia uma oração onde extravasava suas emoções, onde ele colocava para fora os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas ansiedades, as suas inquietações. Com Deus ele abria o coração. Com Deus ele rasgava a sua alma, ele se expunha plenamente. Meus amados, com toda certeza, diante de Deus ele abria o seu coração, ele expunha as suas tentações, ele expunha os seus propósitos, ele era totalmente transparente. Queridos irmãos, meus amados, nem sempre nós oramos em público, como nós oramos em casa, expondo as nossas necessidades, transparecendo verdadeiramente o que nós precisamos e o que nós somos, mas em particular, no nosso quarto, diante do nosso Deus, do Senhor da nossa vida, nós podemos fazer isso. E certamente Deus, que conhece tudo, Deus já sabe o que nós iremos falar, e é isso que Ele deseja que nós façamos, que nós compartilhemos com Ele nossos desejos mais íntimos, nossos sentimentos, nossos sonhos, nossos propósitos, nossas tentações, nossas dificuldades. É isso que nós devemos fazer diante dEle, expor para Ele tudo sobre nós, expor para Deus o que nós pensamos sobre Ele, expor para Ele o que Ele é para nós. Ele deseja que nós verbalizemos, que nós falemos para Ele o que nós pensamos sobre a sua pessoa. Meus amados irmãos, como é que nós oramos na nossa intimidade? Como é que nós nos relacionamos com Deus quando nós estamos a sós com Ele? Nós precisamos fazer como Daniel, precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Queridos irmãos, as orações de Daniel geraram 2 tipos de resultados. Geraram resultados negativos, porque a Bíblia diz que depois que Daniel fez essa oração, ou Daniel se expôs, estava buscando a Deus, a Bíblia diz que os inimigos de Daniel o denunciaram. Daniel foi denunciado. Daniel ele foi preso. Embora mesmo contra a vontade do rei Dário, ele foi preso e Daniel foi lançado na cova dos leões. Foi perseguido, foi humilhado. Nem sempre, querido irmão, a oração do fiel, do justo, do homem íntegro, do crente, daquele que serve a Deus, daquele que é filho de Deus, nem sempre a oração ela vai ser respondida na hora e da forma que a pessoa espera receber a resposta de Deus. Não foi isso que aconteceu com Daniel. Ele não recebeu a resposta do jeito que ele queria naquele momento. Ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi lançado dentro da cova dos leões. Então, a oração de Daniel teve um lado negativo na sua resposta. Mas, por outro lado, também, nós vamos ver aqui que a oração teve um resultado, vários resultados positivos. Diz o texto que ele foi guardado pelo poder de Deus.
foi lançado na cova dos leões, mas Deus o preservou, Deus o guardou, Deus o livrou da morte. Que resultado positivo, extraordinário, um milagre aconteceu. Diz o texto aqui que Daniel ele foi honrado pelo rei, quando ele foi lançado na cova dos leões e passou uma noite dentro daquele lugar terrível. No outro dia, de manhã cedo, o rei Dário esteve naquele lugar e gritou: Daniel, servo do Deus vivo! E Daniel, dentro da cova dos leões, respondeu: ó rei Dário, vive para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo, me guardou aqui na cova dos leões. Meu amado irmão, minha irmã, meu companheiro em Cristo, Daniel ele foi honrado pelo rei. O rei mandou tirá-lo daquela cova, daquele lugar. E ao mesmo tempo a oração de Daniel, nós vemos aqui uma outra resposta positiva. Deus fez justiça. Os seus inimigos é que foram presos e lançados dentro da cova dos leões. E antes deles chegarem ao fundo daquela cova, diz o texto sagrado que eles foram esmigalhados, foram tragados, foram devorados pelos leões ávidos e sedentos por carne humana. Leões que estavam famigerados, famintos. Deus estava fazendo justiça. Meu querido irmão, que Deus ele possa abençoar a sua vida e que Deus ele possa levar você e a mim, possa nos levar a termos uma vida de oração como Daniel. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um homem, uma mulher de oração, e que você possa ter muitos testemunhos para contar de que verdadeiramente o nosso Deus é o Deus vivo e que responde orações. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.